Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de literatura hoje, nós iremos analisar a obra Capitães da Areia de Jorge Amado. Eu espero que você aí do outro lado esteja com bastante atenção, realize suas anotações, tire suas dúvidas se necessário for, e que nós possamos então compreender um pouco sobre a questão dessa literatura tão engajada com o social, em mostrar realmente ali o que estava acontecendo com a sociedade daquela época. Então vamos à análise da obra. Prosa urbana. Para que nós possamos entender, nós vamos entender um pouquinho então dessa literatura, dessa prosa de 1930, que também foi chamada de neorrealismo. Por que neorrealismo? Porque ela é uma retomada de alguns aspectos do realismo e naturalismo. Lembra que vocês estudaram aí o realismo, o naturalismo, aquela literatura também que era de denúncia, aquela literatura que mostrava a sociedade ali. Então nós iremos então hoje ver um pouquinho sobre essa prosa urbana dentro dessa obra de Jorge Amado. Então ela tem esse neorrealismo porque tem essa característica dessa retomada, né? No entanto, né, com características particulares preservadas, que vocês vão ver isso bem claro na obra de Jorge Amado. Então a literatura ela estava voltada para a realidade brasileira, como forma de manifestar as recentes crises sociais e inquietações da implantação do Estado Novo, do governo Vargas. Nós sabemos então que nós estamos numa época de transição. Essa época foi uma época então que esse Estado Novo ele estava o quê? Ele estava começando, tendo seu início aqui no Brasil. Então tudo ali estava de cabeça para baixo, realmente uma reviravolta, a Primeira Guerra Mundial. Então tudo isso fazia com que a sociedade fosse uma sociedade que ela se preocupava muito com algumas características, com algumas situações e deixava de lado outras situações importantes. Esse período foi um período fértil e rico, porque foi um período que surgiu grandes inovações. Vocês analisaram aí com a professora Janaína, né, que anterior a essa época, vocês tiveram aí a Semana da Arte Moderna, que foi uma semana de ruptura realmente, onde as pessoas falaram, olha, nós não queremos mais nada agora que venha da Europa, nós não queremos que primeiro aconteça na Europa para depois vir para o Brasil, mas nós queremos inovar, criar algo novo. E essa é a ideia dessa literatura, criar algo novo, romper, ruptura com o passado e dar uma nova ideia de literatura, uma literatura livre, uma literatura com uma linguagem coloquial, uma linguagem do povo realmente. Então, havia uma preocupação com os problemas sociais. Eles queriam mostrar a realidade, quebrar com o tradicionalismo, quebrar com aquele tipo de romance que era aqueles romances com capítulos um que se prendia ao outro, mas eles queriam então criar algo novo. E essa prosa urbana, a tendência na qual a temática é a vida das grandes cidades. Vocês analisaram aí alguns romances regionalistas, né, que mostravam o que? A vida do povo no campo, a miséria, a fome, a seca. Já nessa prosa urbana, eles vão mostrar o que? Qual é a realidade da vida na cidade? Como que é essa relação do homem da cidade com os problemas sociais? Como está relacionado o homem e a sociedade em si? Como está relacionado o homem e o meio que ele vive? Então, vai mostrar uma literatura de denúncia, uma literatura que vai mostrar as desigualdades sociais, vai mostrar a classe alta, a classe baixa, como que elas sobressaem uma sobre a outra, como que os políticos naquela época, como que nesse período, né, que Getúlio Vargas estava iniciando essa nova ideia política, como que tudo isso estava engajado, misturado. Então nós vamos ver isso claramente analisando essa obra de Capitães da Areia. E para iniciar, eu quero falar um pouquinho sobre quem foi Jorge Amado. Então, Jorge Leal Amado de Faria foi um dos escritores brasileiros da segunda geração do modernismo bastante famoso. Então, quando se fala de Jorge Amado, ele é bastante conhecido, né,
por vários tipos de público. Por quê? Porque a sua literatura, a sua obra, foi uma literatura que virou filmes, novelas, minisséries. Então, quando você fala de algumas obras deles, todo mundo já ouviu falar. E essas obras dele foi traduzida, foi para a maioria dos idiomas. E ele recebeu vários prêmios, vários títulos por causa dessa obra tão rica que ele criava. Ele nasceu em 10 de agosto de 1921, no município de Itabuna, na Bahia. Ele era filho de fazendeiros do cacau. Foi enviado, estudou no Colégio Antônio Vieira, em Salvador, e foi em Salvador que ele passou a sua adolescência de forma livre. Eu quero chamar a atenção para esse ponto. Convivendo com vários tipos de pessoas e situações, fato que influenciaria a temática de suas obras. Então, Jorge Amado, ele não descrevia a figura baiana de ouvir falar, mas quando ele descreveu ali os seus personagens, foi de muita coisa que ele mesmo vivenciou. Então, ele viveu no meio dessa sociedade. Ele viu tanto a sociedade marginalizada, como a sociedade de altas oligarquias, a grande sociedade, digamos assim. Com 14 anos, ele já iniciou a sua vida literária. E em 1927, ele começou também como repórter do Diário da Bahia e escreveu para a revista Luva. A revista Luva era uma revista de grande circulação naquela época. Com 19 anos, já no Rio de Janeiro, publicou seu primeiro romance, que é O País do Carnaval, que também é um romance que traz ele muito brasileirismo, né? Mostrando mesmo essa temática aí do país, mostrar as coisas do nosso país. Ingressou na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Ele se formou, né, em Direito, mas ele nunca exerceu a profissão. E ele sempre estava em contato com nomes da literatura, como Gilberto Freire, José Lins do Rego, Vinícius de Moraes. Em 33, lançou seu segundo livro, Cacau, já o que? Remetendo à cultura ali baiana, né? Remetendo ali à sociedade em que ele vivia. Suas obras tinham um cunho regionalista e de denúncia social. Ele então revelava o cotidiano da cidade de Salvador, como em Mar Morto, em 1936. Essa abordagem também aparece em Capitães da Areia, onde ele vai mostrar ali claramente como era a sociedade, como que vivia ali, por mais que seja uma obra de ficção, mas vocês vão entender no decorrer da obra que realmente existia, né, os Capitães da Areia. Então, assim, ele vai retratar isso de uma maneira bastante fictícia, mas muito próxima também à realidade. Fictícia porque, por exemplo, nós vamos ver algumas cartas e essas cartas foi criada de sua origem. Não existiu essas cartas, mas existiam os menores abandonados. Então vamos lá. Em 1939, ele foi chefe da revista Carioca, Dom Casmurro. Em 1945, casou-se com a escritora Zélia Gattai, que passou a revisar suas obras e tirar fotografias dos momentos importantes da vida dele. Jorge Amado era politicamente comprometido com ideais socialistas e por esse motivo foi preso 2 vezes. Então, o que ele defendia? Ele defendia o socialismo. Ele defendia então que todos ali eram iguais, que todas as pessoas deveriam conviver e viver em conjunto, desfrutando de todas as coisas. O que é meu também é seu. Então ele defendia essa ideia. E ele foi, em 1936, né, ele foi preso 2 vezes, ele foi exilado, ele viveu na Argentina, França, República Tcheca e em outros países com democracias populares. E ele só voltou para o Brasil em 1952, com o romance Gabriela, Cravo e Canela, lançado em 1958. Onde ele recebeu os prêmios Jabuti e Machado de Assis. Então, por exemplo, quando você fala do romance Gabriela, todo mundo já ouviu falar. Um romance famoso, né? Trazendo aquela mulher sedutora, aquela malemolência da Bahia. Então, ele traz muito isso aí. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, membro da Academia de Ciências,
e Letras da República Democrática da Alemanha, membro da Academia de Ciências de Lisboa, da Academia Paulista de Letras e membro especial da Academia de Letras da sua grandiosa Bahia. Jorge Amado faleceu no dia 6 de agosto de 2001, onde ele foi cremado e seu corpo foi colocado ali em uma das casas que ele viveu. Algumas de suas obras foram adaptadas para televisão, cinema e teatro. Então elas ficaram muito conhecidas. Dona Flor e seus dois maridos, que até quem aí tem acesso ao Viva está passando essa minissérie lá no Viva. Gabriela Cravo e Canela, Tenda dos Milagres, Tieta do Agreste, que virou uma novela, né, uma telenovela, depois uma novela, e Capitães da Areia, que é o que nós iremos analisar agora. Então vamos lá. Qual que é a importância então desse livro? Capitães da Areia, ele estabelece uma analogia entre a aventura que é narrada e a mensagem política que se pretende transmitir ao leitor. Então nós vamos ver ali um número, né, de de crianças, de crianças ali, que moram ali num trapiche, que moram ali numa situação assim muito triste, e dentro desse contexto nós vamos ver também a esfera política no meio de tudo isso. Então possui com isso um sentido didático que é próprio do tipo de literatura que o romance representa, aquele que é voltado para o trabalho da conscientização política. No âmbito da literatura, Jorge Amado foi um dos primeiros a abordar a questão dos menores de rua, de uma perspectiva social e não simplesmente policial. Então nós vamos ver aí que importância que teve ele, qual foi o papel de Jorge Amado como autor desse livro. Será que ele defendia? Qual que era a visão dele dentro disso? E quando vocês forem, quem já leu o livro sabe que é extraordinário. Eu vou até no final da nossa aula de hoje, eu quero propor para vocês assistirem também ao filme. O filme, nós sabemos que um filme, né, de uma obra, ele não retrata tudo o que acontece, mas eu assisti o filme já umas 2 vezes e ele retrata bastante coisas ali da obra, que dá para você ter uma ideia bem legal dessa obra em si. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho então esse período histórico, né? Período histórico, quando o romance foi publicado em 1937. As autoridades baianas queimaram exemplares em praça pública. O episódio dá o tom do clima político da época, com o início da ditadura getulista do Estado Novo. A repressão começava a mostrar as suas garras. Então, que eu quero que você entenda? Essa obra, esse romance de Jorge Amado nessa época foi um escândalo. E a primeira vez que ele foi para ser publicado, ele não foi aceito porque naquela época o conteúdo explícito ali era algo assim que realmente confrontava, era algo que, para vocês terem uma ideia, nesse livro ele vai debater temas como menor abandonado, roubo, a parte ali sexual que aflorava nessas crianças. Então ele vai denunciar ali a questão opressora da sociedade que não se preocupava com o menor abandonado, mas que realmente queria que ele fosse banido ali do meio da sociedade. Então quando ele publicou, as autoridades baianas queimou esses exemplares em praça pública, porque nós estávamos caminhando para uma ditadura. Então algo que fosse exposto, que iria contra os princípios getulistas ali, né, a visão de Getúlio Vargas, não era para ser colocado naquela época. Mas vamos lá. Vamos entender um pouco dessa estrutura da obra. Então a obra, podemos dizer que ela é dividida em 4 partes. Na primeira parte, nós vamos ver aí as cartas à redação. Uma reportagem, 5 cartas. Então o livro, ele vai começar então com essa questão dessas cartas. Eu fui anotando aqui, eu vou acompanhando aqui e falando com vocês. Então, o que quer dizer essa questão das cartas? Ele vai começar então com essas denúncias. Nós vamos iniciar esse livro, e só uma coisa que eu quero falar aqui, esse livro de 1937,
ele teve um aspecto panfletário. O que quer dizer isso? Era uma clara defesa da ideologia do ponto de vista do autor. Então, assim, quando nós queremos expor algo, eu quero mostrar ali, eu sou o candidato, por exemplo, a prefeito. Eu quero mostrar ali qual é a minha visão, o que eu quero difundir, o que eu quero que as pessoas acreditam em mim. Então eu vou panfletar, eu vou fazer panfletos que vai mostrar essa realidade. Então essa obra de 1967, ela é panfletária por quê? Porque mostrava ali claramente o que o autor queria, o ponto de vista do autor, né? Era muito claro a questão da crítica que o autor queria fazer à sociedade, às desigualdades sociais, né? Ele queria ali defender realmente os pobres, os desvalidos, os marginalizados, e isso é muito claro. Então, essa primeira parte aí, ela é composta por 5 cartas, né? E nós vamos ver então que cartas que são essas. Eu anotei aqui para vocês. Olha só. Aliás, eu vou passar aqui um pouco para frente, que eu coloquei aqui a carta e vai ficar mais fácil. Já por várias vezes ao nosso jornal tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos capitães da areia. Essas crianças que tão cedo se dedicaram à tenebrosa carreira do crime não têm moradia certa, ou pelo menos a sua moradia ainda não foi localizada, fazendo jus a uma imediata providência do juiz de menores e do doutor-chefe de polícia. Esse bando que vive na rapina se compõe, pelo que se sabe, um número superior a 100 crianças, das mais diversas idades, indo desde aos 8 aos 16 anos. Crianças que, naturalmente, devido ao desprezo dado à sua educação, por pais pouco servidos de sentimentos cristãos, se entregaram no verdor dos anos a uma vida criminosa. São chamados de capitães da areia, porque o cais é o seu quartel-general, e tem por comandante um molecote dos seus 14 anos, que é o mais terrível de todos, não só ladrão, como já autor de um crime de ferimentos graves praticados na tarde de ontem. Infelizmente, a identidade deste chefe é desconhecida. O que se faz necessário é uma urgente providência da polícia e do juizado de menores, no sentido da extinção, presta atenção nessa palavra, extinção deste bando, e para que recolham esses precoces criminosos, que já não deixam a cidade dormir em paz, o seu sono tão merecido aos institutos da reforma de crianças ou às prisões. Então nós vamos entender aqui, olha só. Nessa primeira parte aí, nós temos então essas cartas. Essas cartas, elas foram escritas, né, por pessoas ali da sociedade que queriam o quê? Que queriam que o juiz, que queriam que se tomasse uma providência, que as autoridades ali tomassem uma providência a favor da sociedade. Então eles queriam que algo, na verdade eles queriam que esses meninos, né, que moravam nessa casa abandonada, nesse galpão que eles chamam aí de trapiche, eles foram banidos, tirados da sociedade. Eles não queriam saber que rumo que esses meninos iriam tomar, mas eles queriam então que, nessa época vocês vão ver que tem a figura de um reformatório, onde essas crianças eram inseridas. Então assim, nós temos aí essas cartas, se você ler o livro, você vai ver que são cartas da sociedade pedindo que o delegado, que o juiz, que eles arrumem uma situação para tirar esses menores da rua. E nessas mesmas cartas, né, que compõem aí essas 5 cartas e a reportagem, nós temos uma carta de uma mãe desses menores que fala o quê? Que fala do reformatório, que fala que as crianças que são pegas na rua, que são levadas para esse reformatório, que elas são crianças que passam por maus tratos, né, que sofrem agressões naquele lugar. Então, aí nós temos o quê? Nós temos uma outra carta do delegado que explica a sociedade aí, que fala, olha, eu prendo esses meninos, mas o juiz vai e solta, então eu não sei mais o que fazer. Então, na verdade, assim, e aí é onde que entra a figura do padre, que vocês vão ver aí de suma importância nessa obra. O padre, cujo nome é José Pedro,
ele confirma essa denúncia dos maus tratos, que realmente nesse reformatório, quando tira essas crianças que cometem essas infrações na rua, elas sofrem esses danos, né? E ele defende que as crianças são vítimas. O padre ele escreve também essa carta dizendo que as crianças são vítimas. E aí o diretor do reformatório também manda uma carta dizendo, olha, aqui eu estou negando todas essas acusações, realmente não acontece nada disso, as crianças aqui são bem recebidas, são bem tratadas, inclusive se vocês quiserem vir visitar aqui o reformatório, vocês podem vir, o jornal, mando convite para o jornal, eu só quero que vocês marquem a hora. E depois nós temos uma carta do jornal, uma reportagem, falando que visitou o reformatório, que tudo lá estava muito bem, que o atendimento é tudo ótimo, que os lugares que esses meninos ficam são os melhores lugares possíveis. Então, na verdade, essas cartas aí que são fictícias, né, criado por Jorge Amado, nós percebemos o quê? Esse total descaso. Eles queriam, então, nessa primeira parte do livro, que se fizesse algo a favor da sociedade, que banisse os menores de rua de qualquer maneira, porque eles estavam trazendo transtorno ali, mas não importava, então, para onde eles fossem levados. E o reformatório, que é um lugar onde que tudo isso acontecia, era um dos lugares onde essas crianças sofreram grandes agressões. Então, a segunda parte sob a lua num velho trapiche abandonado. Então, ela tem aí os 11 capítulos, né? E aí, o que nós temos nessa parte? Ela vai mostrar o quê? A situação coletiva. Ela vai mostrar também as particularidades dos membros do grupo. Então, eles vão começar o quê? Eles vão começar a mostrar um pouco sobre como que eles viviam, como que essas crianças faziam ali. Na verdade, eles tinham uma certa irmandade entre eles. Até nesse momento aí, depois nós vamos ver que a Dora ela vai chegar nessa história, mas no primeiro momento era somente meninos que estavam ali, que em média de umas 100 crianças que viviam lá e eles se protegiam. Nós vamos analisar os personagens e vocês vão perceber que eles se autoprotegiam uns aos outros. Então, eles tinham mesmo essa relação, eles saíam, praticavam esses roubos durante o dia e voltavam para esse abrigo à noite, onde eles ficavam ali todos juntos. Olha só. Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho, então, só voltando lá, que eu não falei, né, da outra parte. Então, depois nós temos a noite da grande paz dos teus olhos, que essa parte aí é a parte que a Dora vai aparecer, que vocês vão ver uma ela vai ser mais linear, porque se você observar acima, você vai ver uma obra solta, uma obra em que um capítulo talvez ele não marra com o outro, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Esses capítulos aí, na hora que eu for explicar o enredo, eles são um pouco soltos, eles não marram um com o outro, mas nessa parte aí, na terceira parte, nessa parte aí, na noite da grande paz, nós já vamos ver mais uma linha mais linear. Na quarta parte, Canção da Velha Bahia, né? Canção da Liberdade, já é a parte onde nós vamos ver o desfecho, o que aconteceu com cada um, como eles terminaram então essa narrativa. Linguagem, vamos lá. Vamos para essa parte da linguagem aqui, que ela é bastante interessante. Então, nós sabemos que a linguagem utilizada nessa obra é uma linguagem simples, coloquial. Por que ela é uma linguagem simples, coloquial? Vocês estudaram aí o regionalismo, né? Que tem uma literatura de mostrar como que era a fala do povo nordestino, de como que era a fala dessas pessoas regionalistas. Então, é uma fala bem simples. E aqui não é diferente. Então, nós vamos perceber o quê? Uma linguagem totalmente coloquial, que é o que? A proposta do próprio modernismo.
O modernismo ele trouxe então esse novo, né, que se usasse essa linguagem aí do povo para o povo. Então, essa linguagem aí, ela não era aquela linguagem rebuscada, eles não tinham preocupação, mas eles falavam de forma livre. Exploração, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Exploração do lirismo poético, da prosa poética. Esse texto poético aí é um texto parecido com a poesia, e nós vamos ter algumas partes da obra que vocês vão ver aonde isso acontece, aonde esse texto ele é tão cantado, ele é um texto assim tão parecido com poesia, que é notório que nós percebamos quando nós estamos realizando essa leitura. Nós temos também a sátira paródica da linguagem pomposa. O que é isso, essa sátira paródica? Na verdade, é um deboche que o autor quis fazer para mostrar o quê? Para mostrar essa divergência, para mostrar o quê? Um preconceito linguístico que existia naquela época. Por exemplo, ele conta a história da grande cidade da Bahia, e lá na Bahia tinha o quê? A cidade alta e a cidade baixa. Então, quem era da cidade alta se achava que falava melhor e tinha essa questão do falar certo, falar errado, né? Mas na verdade ele faz isso de uma forma satirizada, de uma forma debochada, mostrando o que? O registro coloquial culto com o registro coloquial popular. Então, nós sabemos que o domínio da fala culta, nesse sentido, é uma discriminação social, porque eles acham que o pobre fala errado e que o rico, né, porque eu tenho dinheiro, ele fala uma linguagem correta. Então, ele quer o quê? Ele quer mostrar um pouco dessa divergência. E vocês percebem isso na obra quando vocês vão realizar a leitura. A leitura lá quando tem a fala do delegado, do diretor do reformatório. Então, nós percebemos muito isso. Mas ao todo, que tipo de linguagem que é utilizada no livro? Essa linguagem totalmente simples, coloquial, aberta, linguagem do povo, até mesmo porque ela é feita por menores abandonados, e esses menores então falavam gírias, falavam ali abertamente da maneira deles. A narrativa é feita em terceira pessoa, com um narrador externo e onisciente, que assume uma postura engajada de esquerda em defesa dos pobres e da liberdade. Então nós vamos perceber aí que essa narrativa ela é em terceira pessoa. E esse narrador, ele tem acesso então, ele tem como descrever então a parte psicológica dos personagens. Um dos personagens em especial, que é o Sem Perna, nós vamos ver então assim esse lado psicológico, quando o narrador ele expõe sobre ele, os sentimentos dele, a maneira que ele expõe a sua vida, as lutas que ele trava dentro dele. Nós vamos perceber então esse narrador aí que aprofunda mesmo nessa parte psicológica dos personagens do texto. Uma narrativa de denúncias contra injustiças sociais ligadas às crianças abandonadas e à pobreza. Então, ela é uma leitura, uma linguagem, uma leitura de muito fácil acesso, uma leitura muito gostosa de se fazer, uma leitura que você comece, você se empolga e você quer ver o fim. Então, por quê? Porque ela traz uma realidade vivida naquela época que não é diferente agora. Talvez os deslizes que aqueles menores infratores cometiam naquela época, lógico que são diferentes do que eles cometem hoje. A questão mesmo de hoje os entorpecentes, as drogas que eles utilizam são outras no nosso tempo. Mas naquela época eles também bebiam, fumavam, eles não tinham regras, viviam ali totalmente sem regras. Então, a narrativa também ela ironiza a ganância, o egoísmo das classes dominantes. Então, essa classe dominante sempre ela queria mais. E assim, uma coisa que eu quero chamar a atenção, que nós percebemos aí, nesse foco narrativo, que o narrador, ele é totalmente parcial. Então, ele não é imparcial em nenhum momento da narrativa. Ele é totalmente parcial, porque ele está do lado dos meninos,
contra a injustiça da sociedade, contra a ganância da sociedade, contra o egoísmo dessas classes dominantes, né? Então nós percebemos aí essa narrativa que ela é bem dinâmica, porque ela é cheia de aventura, ela é cheia de drama, ela tem romance também, com ênfase em episódios de ação, ecos românticos. Ela como se diz, quando nós falamos do neorrealismo, né, ela retorna um pouco nessa questão do romance, a questão onde Dora e o líder do bando, do grupo, vão desenvolver ali um amor, algo assim bem interessante, que nós vamos ver a seguir. Olha só, então eu fiz aqui algum esquema, né? Peguei aqui. O romance não tem propriamente um enredo. Aí que reside a sua modernidade. Ele rompe, Capitães da Areia, então ele não tem um enredo propriamente, mas é como se fossem trechos que hora ou outra se conectam e hora ou outra não. Aí que reside sua modernidade. Então ele rompe com a tradição do romance convencional. Foi o que eu falei, de ser bem casado, fechado. Nesse romance aí, somente lá na terceira parte que nós vemos mais assim essa parte linear. Então ele é montado por meios de quadros mais ou menos independentes. O autor intercala notícia de jornal com pequenas reflexões poéticas, é onde que eu falo que tem a parte do lirismo, né, dessa parte aí da poesia, e tem também a narração propriamente dita. A força da narrativa advém do enredo, que é solto, maleável, que parece flutuar ao sabor das aventuras dos meninos heróis. Vamos ver um pouquinho então agora a respeito do espaço e do tempo. A ação se passa basicamente no espaço urbano, enfatizando o regionalismo em aspectos físicos, sociais e culturais de Salvador, Bahia. Então nós podemos dizer que essa narrativa, né, o espaço dela é a cidade de Salvador, ambiente onde vive. O outro espaço também é o Trapiche Abandonado, que é o galpão perto do porto, é uma cidade portuária, então esse galpão ali é onde eles ficam. O outro local também é a Cidade Alta, é onde eles saem da Cidade Baixa para ir na Cidade Alta, para fazer os furtos, para pedir esmolas, para lutar pela sobrevivência. Então tem esse caminho onde eles saem da Cidade Baixa e vai para a Cidade Alta. Nós temos também, nós sabemos então que esse é o espaço, então acontece nessa cidade de Salvador, né? Acontece essa divisão de classe. E sobre o tempo. O tempo, ação concentrada entre o verão e o inverno de 1928, com pequenas incursões no tempo psicológico dos personagens. Então nós não temos uma precisão muito exata desse tempo, porque são episódios soltos. Como eu disse para vocês, eles não se casam muito, né? Então, assim, e nós não temos também essa dimensão muito exata do tempo, porque nós temos a questão das memórias. Por exemplo, tem uma parte do livro que Sem Perna, ele volta a sua memória lembrando de quando esteve no reformatório, que ele foi agredido, que eles colocaram ele ali para correr de um lado para o outro, os policiais estavam bêbados nessa hora. Então nós temos trechos meio que isolados, que nós não assim definimos muito bem essa questão do tempo. Então, mas nós sabemos que esse tempo, ele é mais ou menos ali em 1928, que foi a época da epidemia da varíola, onde muitas pessoas ali morreram. Então nós não temos assim muito exato sobre essa questão do tempo, mas como eu coloquei aí, ele aconteceu entre o verão e o inverno, e são etapas, foram alguns meses que a história foi recorrendo ali. Gênero. Vamos falar um pouquinho sobre o gênero. Romance social e romance de formação. Por que ele é um romance social? Porque ele mostra o drama daqueles menores. Ele mostra, então, a sociedade daquela época. Ele mostra a injustiça social. E por que ele é um romance de formação?
porque ele, de certa forma, ele mostra o caráter daqueles menores e também ele mostra o desfecho. Ele mostra que aqueles meninos vão ser formados ali. Alguns vão ter um final trágico, mas grande parte deles vão conseguir dar a volta por cima e ter uma formação, que é o caso do Pedro Bala, que é o líder do bando, que vai acabar aí se tornando um líder socialista e que nós vamos ver isso adiante. Então, nós temos também o neorrealismo regionalista, que é uma característica, como eu disse, da década de 30. Essa obra voltada para o aspecto da realidade, da observação, da denúncia social. E nós temos também um realismo socialista, que era o quê? Preocupação da análise da realidade, retrato fiel, a partir de uma concepção socialista, adesão ao pensamento socialista. Então, o gênero que traz é isso, mostrando que eles lutavam em prol de uma comunidade que fosse socialista. E pensa isso naquela época, queridos. Um Estado novo se formando e eles querendo o quê? Lutar por uma sociedade de direitos igual a todos. Temas. Pessoal, essa parte de temas aqui é uma das partes que eu mais gosto, porque é uma parte assim muito interessante. Essa parte aqui fala sobre a infância abandonada. Ela fala sobre a questão do comportamento social e sexual das crianças. Então vamos lá. Todos esses menores que viviam na rua, de certa maneira, eles tiveram uma infância abandonada. Eles perderam o pai, perderam a mãe, ficaram órfãos. Então, quando nós estamos lendo o livro, de repente nós começamos a ver essas pessoas como adultos. Nós fragmentamos na nossa mente adultos. E na verdade eles são crianças. Mas eles tiveram o quê? A infância abandonada. E como que foi isso? Essa infância abandonada, nós percebemos pelas ações. Então nós vemos ali crianças já desenvolvendo esse lado, esse comportamento sexual aflorado, onde nós vemos ali requisitos, traços de homossexualismo, porque eles eram tão carentes que de alguma forma eles queriam se aconchegar a outro. Nós vemos também a parte sexual, onde eles cometiam algumas infrações, como pequenos estupros com meninas que passavam pela praia, eles pegavam aquelas meninas. Nós vemos também o que? Esse lado aflorado, quando um certo desses meninos se envolvem com uma prostituta e depois futuramente ele vira um cafetão. E esse comportamento também deturbado deles, um caráter que não era um caráter ali formado. O outro tema é a miséria e a solidariedade dos pobres. Então nós vemos isso na parte em que, por exemplo, ninguém ligava para aqueles meninos, a não ser algumas pessoas da sociedade, que nós vamos ver esses personagens, que era a Dona Ninho, a mãe de santo, que era um professor de capoeira, e o padre que tentava ajudar essas crianças e que sofreu muito com isso. Nós vemos também a questão da opulência e a insensibilidade dos ricos. Então, assim, os ricos daquela época, eles tinham o quê? Eles já tinham ali a sua estrutura e eles não queriam, então, essa mistura. Eles não queriam esse problema. Esses menores abandonados, eles eram um problema para a sociedade daquela época. Então, eles eram o quê? Contrário a isso. Vamos mandar essas cartas lá, o juiz, o delegado, precisa resolver a situação desses meninos, porque nós não queremos ajudar eles a sair dessa marginalização, mas nós queremos o quê? Que eles não estejam ali. Então, nós vemos também a discriminação da cultura e da religiosidade popular. Isso aqui eu quero falar um pouquinho, querido, sobre isso. Nós sabemos que a religião é algo que causa muitas indagações, né? Então, esse culto religioso, ele sofria muita repreensão. E nós vemos, então, nessa obra, uma difusão. De um lado, nós temos a Igreja Católica, o padre que está ali representando a Igreja Católica, uma igreja que prega
que precisa ajudar o próximo, amar o próximo, mas que quando o padre se levanta para acolher esses meninos e ajudá-los, ele é repreendido pelo bispo. Ele não é aceito, a sociedade não aceita que o padre, que a Igreja Católica cuide dessas crianças, mas querem que a igreja também seja um ponto ali de cobrar das autoridades que exumem essas crianças. Nós temos também, e do outro lado nós temos o quê? A Dona Ninha, o Candomblé, a Mãe de Santo, que eles se fundem ali. Então, tem o capoeirista, são religiões dentro de uma cultura que discriminava esses tipos de religiões, elas ali estavam o quê? Difundidas, juntas, aonde não havia respeito, elas estavam ali com um único sentimento, que era proteger esses meninos. Nós temos também a luta e a conscientização política dos marginalizados. Então, nós vamos perceber aí que a sociedade da época, a política da época era contra esses menores. Mas eles lutavam, e vocês vão ver aí que o pai do Pedro Bala já era um homem que lutou por esses direitos, que tinha essa visão também socialista. Ele foi ali um guerrilheiro, um grevista, melhor dizendo, guerrilheiro não, um grevista, que fez greves. Então, assim, até esse apelido Pedro Bala tem relação a isso, porque o pai dele foi morto com uma bala. Então, nós temos essa luta aí para conscientizar a sociedade que cada um tem o seu direito, que cada um pode correr atrás, que ainda dá tempo de lutar por alguma coisa. Estou aqui preocupada um pouquinho com o tempo, porque eu falei muito já. Então, vamos lá. Vamos passar agora para a parte dos personagens do Capitães da Areia. A primeira parte em si conta algumas histórias quase independentes sobre alguns dos principais capitães da areia. O grupo chegava a quase 100, morando num trapiche abandonado, mas tinha líderes. Então aqui, pessoal, essa imagem que vocês estão vendo é do filme da Cecília Amado, que ela fez esse filme que eu disse para vocês. Depois eu vou deixar o link abaixo desse filme para que vocês possam assistir. Pedro Bala, digamos que ele é um dos principais. Ele é o temido líder dos Capitães da Areia. Desde cedo foi chamado assim, desde os seus 5 anos, quando começou a vagabundear nas ruas da Bahia. Hoje tem 15 anos e conhece todas as ruas e becos da cidade. Bala é considerado um herói por seu bando. Traz nos olhos e na voz a autoridade de chefe. Muitas vezes ele tem que tomar decisões difíceis, se arrisca no que for preciso para lutar pelos meninos. Vai descobrir o amor ao lado de Dora. Tomamos o conhecimento de sua origem por meio de um expediente muito comum, o retorno ao passado. Ficamos então sabendo por que Pedro ter se engajado no grupo dos Capitães da Areia, a morte do pai à bala, o desconhecimento da mãe, o modo como ele chega à liderança após derrotar o mulatinho Raimundo numa luta. Então esse aqui é um dos principais personagens que liderava ali o bando. Nós temos do outro lado o professor. O professor é quem toma conta do trapiche quando Pedro Bala se ausenta. Ele é respeitado por todos. O braço direito de Bala é também o intelectual do bando. Coleciona uma biblioteca de livros e revistas roubadas que lê com grande dificuldade. Ele se tornou uma espécie de irmão mais velho para todos. Aquele que conta histórias incríveis, aventuras mirabolantes, enriquecidas por sua imaginação. Ele tem um papel como se fosse o paizão de todos ali, aquele irmão mais velho que realmente cuida. Essa aí é a Dora. Apenas 13 anos, perdeu pai e mãe, vítimas da epidemia de varíola, que se espalhou pela cidade. Ficou só nas ruas de Salvador, levando pela mão o irmão Zé Fuinha. Então ela também chega a um certo momento da narrativa que ela é encontrada na rua pelo professor aí, e também foi nas ruas que ela conheceu o professor e se encantou com seu jeito, e ele levou ela então para esse trapiche. E aí vocês vão ver que nesse momento que a Dora chega lá nesse trapiche, eles recebem essa menina de uma forma ruim. Porque, peraí, mulher é só motivo mesmo para que nós possamos aproveitar, ter momento sexual, e ela quase é violentada naquele momento. E aí, então, Pedro Bala chega, né? O professor tenta defender, mas não está conseguindo. Pedro Bala chega e defende ela, que posteriormente vão viver um romance.
Gato sempre foi o mais malandro, excelente capoeirista, discreto, ágil, desbanca qualquer um nas mesas de jogos. Elegante e vaidoso, investiu todo o seu charme em conquistar sua grande paixão, Dalva, mulher de verdade, mulher da vida, mulher da sua vida. Desde que se ajeitou com a rapariga, sonha em partir com ela para Ilhéus e enriquecer como gigolô. João Grande é respeitado pelo grupo em virtude de sua coragem e grande estatura. Os olhos ardiam também quando viam alguém machucando menores. Então seus músculos ficavam duros e ele estava disposto à briga. Ele era ali o protetor, né? Um chefe, amigo, que sempre estava ali junto mesmo com esses meninos. Desculpa aí, pessoal. Sem Pernas, que é um dos que mais eu tenho compaixão quando eu li e quando eu vi o filme também. Ele ficou aleijado de tanto apanhar da polícia. Coxo de uma perna só. Ele ganhou o apelido de Sem Pernas. Então, assim, ele entrava nas casas de famílias ricas, conquistava a piedade das senhoras e criava ali um lugar para que as pessoas pudessem ir, pudessem entrar e roubar posteriormente. Então, nós vamos ver que ele entrou na casa, né, a necessidade de afeto. Ele entrou na casa de uma senhora e ela pegou ele como filho e ele ficou ali na casa dessa mulher. E naquele lugar ele começou a receber afeto. E dentro dele, então, tinha uma luta psicológica. Por exemplo, olha, agora eu tenho meu quarto, eu tenho tudo que eu quero, mas mesmo assim eu vou trair a confiança dessa senhora, eu vou trazer aqui o bando. Mas ele tinha aquela irmandade, isso falou mais alto. E mesmo ele lá recebeu todo o amor, todo o carinho, ele volta e abre caminho para que o bando assalte aquele local. Porque naquelas casas se acolhiam e se davam comida e dormida. Era como cumprindo uma obrigação fastidiosa. Os donos da casa evitavam se aproximar dele, deixavam na sua sujeira. Nunca tinha uma palavra boa para ele, mas desta vez estava sendo diferente. Desta vez não o deixaram na cozinha com seus mulambos, não o puseram dormir no quintal, deram roupa, um quarto, comida na sala de jantar. Entre os lábios de Sem Pernas se descerraram e ele soluçou, chorou muito encostado ao peito de sua mãe. E enquanto a abraçava, se deixava beijar, soluçava porque a ia abandonar e mais que isso, ia roubar. Ela talvez nunca soubesse que o Sem Pernas sentia que ia furtar a si próprio também. Então ele foi acolhido nesse lugar, né? E ele se deixou ali uma brecha para que pudesse voltar e roubar, e ele sempre usava essa artimanha em outros lugares também. Volta Seca, que se dizia afilhado de Lampião, que tem ódio das autoridades e o desejo de se tornar cangaceiro. Olha só, nós temos o Boa Vida, que é o apelido que traduz aí o seu caráter, né? Indolente, sossegado, ele comete pequenos furtos, o suficiente para contribuir para o seu bem-estar. E ele, assim, ele também tem um lado bem sensual, de querer, assim, ser tipo um galã mesmo. Pirulito tinha o chamado de Deus em sua vida. Padre José, um pobre sacerdote, era amigo dos capitães, né? Então ele tinha um desejo, um sonho de se tornar também ali alguém religioso, de entrar por esse caminho. E era chamado de pirulito porque era muito magro. Boa Vida, eu já falei, né? Padre José Pedro é um padre de origem humilde que só conseguiu entrar para o seminário por ter sido apadrinhado pelo dono de um estabelecimento onde era operário, discriminado por não possuir a cultura e nem a erudição dos colegas, demonstra uma crença religiosa sincera. Ele lutava por esses meninos e com isso, né, ele foi o quê? Ele sofreu repreensão do seu próprio bispo. Querido de Deus, é o mais célebre capoeirista da cidade. 25 anos de muita malandragem, mas também de trabalho pesado no mar, a bordo do seu saveiro.
virou referência para os Capitães da Areia. Então ele ensinava esses meninos a jogar capoeira e ele então assim era amigo desses meninos. Dona Aninha, né, que é a mãe de santo, amiga dos Capitães de Areia e que eles tinham grande carinho e estima por ela. Olha só, o protagonista, né? A obra não possui um personagem principal para indicar um protagonista. O mais apropriado seria apontar o conjunto do bando, ou seja, o protagonista dessa história seria os Capitães da Areia. E todos eles ali, então, assim, tem a importância dentro dessa obra. Então, não tem um protagonista em si, embora tenha um olhar muito fixo, né, para Pedro Bala, para Dora e para os Sem Pernas também. A fome do carinho. O narrador, em pequenos flashes, aproveita para ilustrar o cotidiano daquelas crianças, ainda com a sua vida vazia e pobre, sem a presença da mãe, sem proteção e famintos de carinho. O gato busca aliviar suas carências com as prostitutas, Boa-Vinda e Barandão com as abordagens homossexuais a Gato e a Almiro. Lembra que eu falei para vocês que eles tinham esse lado sexual bem aflorado? Então, assim, eles se aconchegavam no outro para encontrar esse carinho. Esse Barandão, embora eu não tenha muito sobre ele aqui, mas ele foi o que substituiu, escolhido por Pedro Bala para substituir, então, quando Pedro Bala sai desse grupo. O carrossel, gente, eu vou tentar falar rapidamente sobre isso aqui. É uma parte do livro onde o dono de um carrossel velho, ele conserta ali e ele chama, então, Sem Pernas e Volta Seca para cuidar desse brinquedo, para trabalhar nesse brinquedo. E aí um dia, Sem Pernas e Volta Seca, ele leva o bando, ele leva esses meninos para que eles possam, então, desfrutar desse momento lá no carrossel. Então, a intenção do autor, portanto, torna-se bem visível, porque ambos retrocedem à infância e transformam-se novamente em crianças indefesas graças ao carrossel. Esse capítulo do livro é como se o autor chamasse nossa atenção dizendo: peraí, vocês têm observado, têm olhado essas crianças como adultos, que eles cometem delitos, mas eles são crianças. E eu vou mostrar para vocês que eles são crianças ao ponto de vocês verem quando eles estiverem nesse parque brincando. Então a gente percebe que ali eles foram para aquele carrossel, para aquele brinquedo e eles viajaram. Eu não vou ter um tempo suficiente, senão vai ficar muito extenso o nosso vídeo, mas depois, na próxima aula, eu posso retomar sobre isso. Então, ali, só vê as luzes que giram com ele, prende em si as certezas que está no carrossel, girando no cavalo, como todos aqueles meninos que têm pai e mãe, e uma casa que os beije e que os ame. Aí eu fico até emocionada de ler, porque é uma hora assim que eles têm aquele choque, que eles são levados e eles se veem como crianças normais. Eles se veem ali como crianças iguais às outras, porque eles brincam, eles sorriem, eles falam, eles se acham que eles estão realmente no mundo encantado. Então, assim, nós percebemos isso e é muito, muito interessante mesmo essa questão. Olha só. A religião, né, eu já falei, dos pobres e a elite, a questão dos candomblés, a questão da igreja católica, a questão dessa fusão da religião, a questão do pirulito e sua fé, né? Ele acreditava ali mesmo que algo iria acontecer, que ele iria conseguir, então, ter essa oportunidade de se tornar um religioso. Os 3 capítulos finais. O narrador fala do professor e mostra as habilidades da personagem em desenhar a giz figuras de pessoas na calçada. O episódio dá indícios do futuro do professor, que no final torna-se um pintor famoso. Então vamos lá. O que aconteceu? Qual foi o destino de cada um? Pedro Bala começa a tomar consciência de que pode mudar o destino e superar a alienação, em que as pessoas vivem em consequência do medo que tem de enfrentar a realidade. Então Pedro Bala, ele vai largar o bando, nesse momento, né? O final dele, ele vai largar o bando e ele
e ele vai ter assim uma nova visão em relação a isso. Uma história de amor. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Como eu disse para vocês, Dora ela vai chegar lá e ela vai ser acolhida por Pedro Bala e ela vai viver ali um romance com Pedro Bala. E essa menina Dora, nos capítulos que ela está no livro, ela tem assim um olhar muito importante. Por quê? Porque Dora, ela é a única menina do bando e para ser aceita no bando, ela vai lutar capoeira, ela vai se vestir como homem, ela vai para a rua, ela vai roubar também. Então Dora, ela vai ter algumas interfaces nesse romance. Vai ter a Dora mãe, porque em alguns momentos ela vai cuidar daqueles meninos, ela vai consertar a roupa, as crianças que são menores ela vai dar afago, ela vai ali ser uma espécie de mãe daqueles meninos. Nós temos também a Dora irmã e a Dora noiva. Ela irmã porque ela protege o irmão dela, ela protege aqueles meninos ali menores. E ela também vai viver esse romance com Pedro Bala, onde ela vai ser sua futura esposa. Esposa, assim, lógico que não vai acontecer um casamento, mas vai acontecer o ato que eles vão ter uma relação sexual de uma única noite. Tem um momento do livro que Pedro Bala ele vai roubar, e aí todo mundo lá junto, a polícia leva eles. Ele é levado para o reformatório e ela é levado... Dora é levado para um abrigo de menores, né? E aí lá nesse lugar ela fica doente, ela pega a varíola, ela pega essa doença. E quando ela pega essa doença, Pedro Bala, eu sei que vai ter um momento que ele vai sair, ele vai conseguir sair desse local que ele está, e ele vai atrás dela, e ele entra lá, ele tira ela daquele orfanato lá, daquele abrigo que ela estava. E nesse dia eles têm a primeira noite de amor. Ela está muito doente. O filme retrata isso muito bem. Ela estava com muita febre, muito doente. Mesmo assim, ela queria se tornar a mulher dele. Só que quando ele acorda no outro dia, ela já está morta. E aí, o reformatório, o orfanato. Na verdade, muitas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Aqui eu estou aqui pensando... E são muitas as coisas e a gente precisa organizar as ideias, porque senão eu vou falar muitas informações. Mas o reformatório e o orfanato foi isso, essa parte que eu disse. Então, essa Dora esposa, né, que nós contamos para vocês, que a Dora, ela morre, então, depois de ter essa noite aí de amor com ele, que ela queria se tornar a mulher dele nesse sentido. Só que ela morre, ela acorda morta, e aí ele coloca ela no mar, entrega ela a Iemanjá, e ele corre lá na água, triste com essa situação. Então, olha só, a Dora, ela ajuda então o Pedro Bala a descobrir essa parte do amor. Vamos então ver como que terminou. Olha só, notícias de jornal. Mais uma vez recorre às cartas, às notícias. Jornal da Tarde publica um telegrama do Rio dando conta do sucesso da exposição de um jovem pintor, até então desconhecido. Um trecho da crítica de arte após falar das qualidades e defeitos do novo pintor social. Então, assim, o professor lá, ele ficou famoso, ele pintava o rosto das pessoas. Então, a partir daí, ele foi descoberto por um grande artista e ele se tornou um grande pintor. Volta Seca torna-se um cangaceiro do grupo de Lampião e mata mais de 60 soldados antes de ser capturado e condenado. Então, Volta Seca, ele tinha um sonho de ser um cangaceiro do Lampião, que ele falava que era padrinho dele. Então, ele foi para isso, mas não teve um final muito bom, mas pelo menos ele realizou o desejo dele de ser esse cangaceiro. Sem Pernas tem um final triste, né? Sem Pernas, ele já tinha isso, que ele nunca ia conseguir ser ninguém, e num momento, em um roubo, a polícia perseguiu ele. Quando ele viu que a polícia iria pegar, o medo de voltar para o reformatório fez com que ele pulasse lá no precipício e morresse. Então, ele preferiu a morte do que voltar para o reformatório. O gato não fizera ainda 18 anos, fazia 4 que amava Dalva. Virou para João Grande e começou a vida. Ele foi embora então, né, com a prostituta lá que ele conheceu, e ele virou então um cafetão lá.
ele virou então um cafetão e ele foi embora com a mulher lá que ele havia conhecido, a prostituta. Pirulito se torna frade. Que bom que ele conseguiu, né? Padre José consegue uma paróquia no interior e vai para lá ajudar os desgarrados do rebanho do sertão. João Grande torna-se um marinheiro. Querido de Deus, continua sua vida de malandro e capoeirista. Boa Vida escolhe a vida de malandro das ruas. Pedro Bala, a revolução chama Pedro Bala como Deus chamava Pirulito nas noites do trapiche. É uma voz poderosa dentro dele, poderosa como a voz do mar, como a voz do vento, tão poderosa como uma voz sem comparação, como a voz de um negro que canta num saveiro o samba que boa vida fez. Companheiros, chegou a hora. A voz o chama, uma voz que alegra, que faz bater seu coração, ajudar a mudar o destino de todos os pobres. Uma voz que atravessa a cidade, que parece vir dos atabaques que ressoam nas macumbas da religião ilegal dos negros. Uma voz que, com o ruído dos bondes, onde vão os condutores e mortoneiros grevistas. Uma voz que vem do cais, do peito dos estivadores de João de Adão, de seu pai morrendo no comício, dos marinheiros, dos navios, dos saveiristas e dos canoeiros. Uma voz que vem do grupo que joga a luta da capoeira. Pedro Bala, então, ele toma consciência das injustiças sociais e ele luta lado a lado dos grevistas. Agora ele vai estar ali com outro grupo, né? Mas um grupo que ele é o quê? Ele é um militante, então ele se tornou ali um militante proletário e passa a lutar contra as opressões. Então, aquilo que ele acreditava do socialismo, a visão que Jorge Amado quis colocar, então fica bem explícito agora. Anos depois, os jornais de classe, pequenos jornais, dos quais vários não tinham existência legal e se imprimiam em tipografias clandestinas, jornais que circulavam nas fábricas, passados de mão em mão e que eram lidos à luz de fifos, publicavam sempre notícias sobre o militante proletário. O camarada Pedro Bala, que estava perseguido pela polícia de 5 estados como organizador de greves, como dirigente de partidos ilegais, como perigoso inimigo da ordem estabelecida. Então nós percebemos aí que ele virou esse militante, né? Ele já não é mais, ele largou o bando, ele deixou o bando com outro líder e passou a ser um militante, um transformador. Então, assim, ele passou a ser como um herói da sociedade. As pessoas recorriam a ele porque ele defendia o pobre, ele defendia a desigualdade social, ele corria atrás por essa justiça. Na verdade, eu queria falar mais algumas coisas de Pedro Bala, mas o tempo não me permite. Conduzindo a história em função dos destinos individuais de cada participante do bando, Jorge Amado acaba por ilustrar, de um lado, a marginalização definitiva de uns, o sem pernas, o volta seca, o gato, e de outro, a tomada de consciência dos mais lúcidos, Pedro Bala e o professor. Apesar da miséria dos meninos desamparados, da alienação de alguns deles, o romance termina positivamente, pois Jorge irá concentrar em Pedro Bala toda a sua crença, na força do homem, em seu poder para modificar o destino, por meio da luta, por meio da ação. Então, a visão socialista que Jorge Amado tinha se fez cumprir na vida de Pedro Bala, onde ele virou ali um grevista, onde ele virou ali um militante, em que ele mudou a ideia dele, depois que ele soube da história do pai, e ele passou, então, alguém que era como se fosse já um herói daquela sociedade, daquela época. Então, meninos, é isso. Ficou um pouquinho extenso, mas assim, ainda tem algumas coisas que eu gostaria de ter compartilhado com vocês, mas na nossa próxima aula nós continuamos falando sobre Capitães da Areia. Um grande abraço a todos vocês.